Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica que vai tratar dos efeitos da redução dos juros. De olho no agravamento da crise mundial, o governo lança medidas para estimular a economia por meio da redução dos juros, da expansão do crédito, com vistas a ampliar o consumo. Não é a primeira vez que o governo lança medidas nesse estilo. E como anuncia, novas medidas para favorecer a expansão do crédito serão adotadas em breve. Quais os efeitos da redução dos juros sobre o consumo? Serão suficientes para que o Brasil possa suportar os impactos de um eventual agravamento da crise mundial? Como uma economia que convive com juros altos por longo tempo se adaptará às novas diretrizes? Para responder a estas e outras perguntas, o nosso convidado do Agenda hoje é o economista João Sixu, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-diretor do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e também estará aqui participando do nosso programa o jornalista Davi Emerick. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós gostaríamos de começar pelo conjunto de medidas, obviamente, anunciado recentemente, né? Essa redução dos juros, redução do IPI, elas são medidas suficientes para que o Brasil possa suportar os efeitos, os impactos de uma crise mundial que ainda não deu sinais de arrefecer? Olha, parece que são medidas, obviamente, necessárias, mas eu penso que elas serão insuficientes diante da tendência que tem apresentado a Europa, que é de agravamento da crise. E nós vivemos no Brasil uma situação de desaceleração no ano de 2011. Havíamos crescido 7,5% em 2010, em 2011 houve uma desaceleração e esse processo ainda não foi revertido no Brasil. Então nós precisamos realmente tomar essas medidas anticíclicas. Gostaria de lembrar que são medidas necessárias e são medidas diferentes daquelas que foram tomadas no passado, não no passado de 2008. No passado de 2008, 2009 foram medidas nesse sentido. Mas anteriormente, as crises que vivemos de 1995 até 2002, o governo tomava medidas procíclicas. Ou seja, quando o cenário internacional se agravava, ou mesmo o cenário doméstico, nós elevávamos a taxa de juros, cortávamos gastos públicos e promovíamos também uma desaceleração no ritmo de crescimento do salário mínimo. Então essas medidas são medidas anticíclicas. Eu penso que nós vamos precisar usar também medidas fiscais nesse cenário, não só medidas monetárias e creditícias, medidas de redução da taxa de juros e medidas de ampliação do crédito. Por quê? Pelo simples fato que medidas creditícias e medidas monetárias, elas são muito eficazes num cenário onde as expectativas são otimistas. Ou seja, o crédito está lá à disposição, ele é barato, o empresário diz está na hora de investir e investe. E isso é um movimento contracíclico. Entretanto, se as expectativas não são expectativas otimistas, o crédito está lá, o seu preço é mais baixo, mas o empresário diz eu vou esperar para ver o que está acontecendo. Neste caso, a política monetária e creditícia tem pouco efeito. Então, é o momento de se entrar com política fiscal. Quais propostas o senhor acha que poderiam ser adotadas nesse campo fiscal? Acelerar os projetos de investimento e além disso, ampliar também cobertura e valor de programas sociais. Penso que programas sociais têm uma eficácia muito grande no combate à crise, porque é aquele recurso que cai na mão daqueles que mais necessitam. E esses que mais necessitam pegam esses recursos e transformam no dia seguinte, na semana seguinte, em gastos, comprando alimentos, comprando roupa, comprando bens, salário, bens que são adquiridos ali para a sobrevivência do mês. Então eu penso que nós vamos ter que, se houver um agravamento, e parece que essa é a tendência mais forte, utilizar também
gastos fiscais para complementar a nossa política monetária e creditícia para enfrentar a crise. Professor, os bancos inicialmente reagiram de uma forma resistente à proposta do governo Dilma de reduzir a taxa de juros. Não atenderam imediatamente aquele chamado feito pela presidente. No entanto, o governo atendeu a um pleito dos bancos, que foi a da liberação de parte do compulsório, os depósitos compulsórios, ainda que gradualmente. Ou seja, será que esse volume de recursos dos compulsórios injetados, se for injetado na economia, ele será mesmo aplicado na ampliação de crédito favorecido? Em outras situações isso não aconteceu. Eu penso que é legítima a reação dos bancos em não aceitar uma política de redução de juros. Simplesmente porque banqueiros veem os seus lucros crescerem à medida que os lucros são mais elevados. É legítimo. Assim como trabalhadores devem sempre reivindicar salários mais elevados, banqueiros têm que reivindicar, têm que fazer o seu papel de reivindicar juros mais elevados. Penso que o governo usou uma estratégia correta, que foi a estratégia de utilizar a orientação para bancos públicos reduzirem a taxa de juros para aumentar a concorrência em um mercado que é extremamente concentrado. 5 bancos, desses 5 bancos, 2 são públicos, dominam quase a totalidade do mercado de crédito, de capital de giro e as famílias no Brasil. Bancos reagiram, pediram redução de impostos, pediram redução de compulsório. Eu penso que redução de compulsório o governo deve fazer de forma homeopática. Aliás, é a ideia que me parece que vai prevalecer, porque tem que se saber, tem que se avaliar a forma que os bancos vão utilizar esses recursos adicionais que vão ter em mãos para utilizar nas suas políticas do dia a dia, política de negócio dos bancos. E o que você falou é extremamente verdade, isso aconteceu em 2009. O governo reduziu o compulsório na expectativa que isso fosse ser um estímulo à oferta de crédito, mas o que aconteceu foi, na verdade, que bancos, no lugar de ofertarem mais créditos, compraram mais papéis, mais ativos financeiros. Não vai se repetir isso? Pode ser que se repita, é por isso que eu estou sugerindo que seja, e parece que essa é a ideia do governo, de reduzir de forma homeopática, conta-gotas, e vamos ver para onde que os bancos estão levando esse dinheiro, que é um dinheiro que tem um volume considerável, e se ele for para a oferta de crédito, ele contribui nessa política anticíclica que o governo está implementando. Se ele for para a compra de papéis, para a compra de mais ativos financeiros, ele não cumpre essa função. Então, eu penso que os bancos estão corretos em pedir redução do compulsório. Eu acho que o governo está correto em reduzir de forma gradual, paulatina, para observar o movimento. Professor, a esmagadora maioria dos analistas do mercado financeiro, e diga-se de passagem que a esmagadora maioria dessa maioria é vinculada ao mercado financeiro, sempre alertou o governo de que a redução da taxa básica de juros poderia provocar uma explosão inflacionária, uma retomada do processo inflacionário. Alguns meses atrás até isso parecia que era verdadeiro. E o governo, na contramão dessas orientações, baixou para menos de 2 dígitos e tal, e não ocorreu essa explosão inflacionária. Como o senhor avalia isso? Essa dissociação entre a maioria dos analistas, a atitude do governo e o que se vê, parece que o governo está certo, parece. É porque esses analistas, eles não são somente analistas, eles defendem interesses. E quando eles fazem essa discussão pública sobre juros, sobre inflação, eles defendem o interesse dos seus patrões, que é manter juros mais elevados. Então, eles fazem o terror de informar de forma equivocada a sociedade de que juros baixos correspondem a taxas de inflação elevadas. Isso não existe em teoria econômica, não existe esta relação. E a experiência histórica de diversos países é de que nós podemos ter juros baixos com inflação baixa. Aliás, tinha um economista muito famoso, pai do Plano Real, um dos pais do Plano Real, que dizia que a taxa de juros
básica da economia brasileira, real, de equilíbrio, era 10% ao ano. Ou seja, mesmo se o Brasil tivesse zero de inflação, ele ainda teria que ter uma taxa Selic de 10%. É óbvio que isso não está baseado em nenhuma teoria econômica e não está baseado em nenhuma experiência de nenhum país, mas está ancorado na defesa de interesses específicos. O Brasil agora está vivendo uma trajetória de inflação cadente, o mundo inteiro está vivendo esta situação também. Nós estamos reduzindo os juros. Aliás, começamos a reduzir os juros desde dia 31 de agosto do ano passado. Dia 31 de agosto do ano passado foi um escândalo, uma redução de 0,5 ponto percentual na taxa de juros. E não aconteceu a tal explosão inflacionária que iria acontecer. Ou seja, existe uma ideia que ela está temperada, inclusive, por, diria, conceitos ideológicos, que nós somos um país subdesenvolvido, nós não podemos ter juros baixos e inflação baixa. Mas a história mais recente do Brasil está mostrando que isto é verdade. Nos últimos 8 anos, nós sempre estivemos com a inflação dentro da meta estabelecida para o Banco Central e a taxa de juros é uma taxa de juros que vem caindo nesse período. Sobe, desce, mas uma tendência de queda. Quero lembrar que ao final dos anos 90, essa taxa Selic, que hoje tende para um patamar inferior a 9%, já foi de 45%. Então, não há essa correspondência entre juros baixos e inflação alta. Agora, para além desses analistas que, como dizia o Davi, vem uma relação direta entre inflação baixa e juros altos, há também outros analistas que insistem em acrescentar nessa equação outros fatores, que, por exemplo, o comportamento da dívida pública, para muitos, é uma outra cara de uma inflação que estaria represada. Como é que o senhor analisa isso? Olha, há uma relação também muito tênue entre dívida pública e inflação. Mas no caso brasileiro, inclusive, ela favorece, inclusive, esta teoria, que eu diria que é uma teoria muito tênue, que diz que quando a dívida pública aumenta, isso faz com que haja um excesso de demanda no mercado e a inflação cresça. Mas no caso brasileiro, em 2002, a nossa dívida pública representava 60% do PIB. Hoje, ela representa 36% do PIB. O nosso déficit nominal representava 4,5% do PIB em 2002. Hoje ela representa 2,5%, 2,6% do PIB. Então, este argumento de que existe um descontrole orçamentário, uma gastança, uma dívida pública exagerada e que isto vai provocar inflação, isto é apenas ideologia, porque na prática não se verifica esses números. Aliás, a comunidade europeia hoje exige para os países que estão cambaleando dentro da Europa que tenha uma relação dívida-PIB inferior a 60%. O Brasil tem 36%. Exigem que tenha um déficit nominal inferior a 3% do PIB. O Brasil tem 2,6%. Então o Brasil está distante da Europa somente pelo Oceano Atlântico. É o que distancia o Brasil. Mas aquelas normas austeras e rigorosas alemãs, o Brasil está absolutamente dentro delas. Professor, se fala muito, e o senhor, me parece que o senhor tem uma visão um pouco diferente, porque o senhor disse que no governo Fernando Henrique se usava muito medidas anticíclicas e que as medidas atuais têm um caráter um pouco diferente. Mas se diz que essa estabilidade que o país alcançou, inclusive, de ficar um pouco longe da crise internacional, não que não tivesse sido afetado, mas não foi afetado tão duramente, se deve a uma continuidade de uma política de 10, 12, 14 anos, vamos dizer, uma política linear. Portanto, que a política do governo Lula, da presidente Dilma e do governo Fernando Henrique, na verdade, seria uma continuidade.
Aí eu pergunto o seguinte, a Selic no governo Fernando chegou a bater em 40%, no governo Lula foi caindo 30%, 20% e agora caiu para 8%. Isso era possível, essa política de hoje, era possível ter sido adotada lá atrás de redução da taxa Selic ou somente agora a economia brasileira permitiu isso aí? Eu não penso que tenha havido uma continuidade dessa natureza. Ou seja, de que o governo Lula teve a mesma política macroeconômica do governo Fernando Henrique Cardoso. Eu aceito e, de fato, avalio o que ocorreu, uma continuidade nos 3 primeiros anos do governo Lula. A partir do 4º ano do governo Lula, as coisas começaram a mudar. Aquele tripé que tanto se valorizava, do câmbio flutuante, do superávit, da meta de superávit primário e do regime de metas, está bastante flexibilizado nos dias de hoje e a flexibilização ocorreu a partir do ano de 2006 e também a partir, eu diria de forma mais enfática, de 2008, com a crise financeira internacional. Hoje, ninguém mais diz câmbio flutuante é para flutuar, como se dizia no passado. Hoje em dia nós temos câmbio flutuante, mas a qualidade de um câmbio flutuante deve ser um câmbio estável e num patamar que traga competitividade para a indústria. A política fiscal não busca somente metas de superávit primário ou de relação dívida-PIB. A política fiscal busca, sim, fazer investimento. Investimento, por exemplo, em infraestrutura. Política fiscal também faz aporte de recursos no BNDES, o BNDES repassar esses recursos e fazer investimento privado. Então a política fiscal é muito mais ativa. E nós continuamos dentro de um regime de metas, mas um regime de metas muito mais flexível. O presidente Tombini declarou ano passado que não ia mais perseguir o centro da meta, que o centro da meta não seria perseguido para dezembro de cada ano. Nós perseguiríamos o centro da meta com um objetivo de médio prazo, ou seja, de 1 ano para frente, 2 anos para frente, sem perseguir o dia 31 de dezembro do ano. Então nós temos uma macroeconomia, diria que hoje já bastante diferente da macroeconomia do governo Fernando Henrique Cardoso. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar as possibilidades de abaixar ainda mais as taxas de juros. Continue com a gente.